Nós estamos metidos num sistema capitalista. Esse sistema produz riqueza em escala mundial. E, portanto, produz conhecimento em escala global. A ciência tem fronteira, e é por isso, não é que tem que ter, bom que não tivesse, fosse um sistema socialista global, mas ela tem, porque tem um Estado nacional no meio. Então, eu quero até aqui já fazer minha crítica a esse bordão de uma ciência pública. Não tem nada de ciência pública, ciência nacional. Entendeu? É ciência nacional, é assim que é tratado nos Estados Unidos, é assim na Alemanha, é assim na China, é assim na Coreia, é assim em qualquer parte. Mas o pessoal tem medo de falar em nacionalismo, porque quer todo mundo ser simpatiquinho e globalizado. Isso é um erro grotesco, primário, elementar. Então, quero começar a assinalar isso. O sistema funciona produzindo mercadorias em escala global, e é por isso que tem um regime de patentes no mundo. E é por isso que um país como o Brasil, um país dependente e periférico, não existe em termos científicos e tecnológicos. É um país raquítico, zero. E vou dar 2 dados já, porque tenho pouco tempo para expor aqui, que não quer dizer o seguinte: o Brasil tem muito talento, tem muito aluno, muito professor, muito cientista talentoso, só que não serve para nada no atual sistema. Então tem que parar com esse bom mocismo que nós nas escolas públicas produzimos ciência e tecnologia. Isso é tudo bobagem. E essa divisão entre público e privado não dá conta do drama de um país periférico e dependente. O Brasil é um país dependente, periférico, subdesenvolvido. E, portanto, não produz ciência. Vou dar só o exemplo do que é. Isso funciona assim. É preciso ser encarado, para a gente acabar com esse nhenhenhen que tem por aí. Que é o seguinte: entre 95 e 2012, vou dar os últimos dados aqui da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Em biotecnologia, se otorgaram, essa organização otorgou 8.464 patentes, das quais 57% os Estados Unidos registraram. Sabe o que significa? Patente, produto, venda, mercadoria, riqueza, royalties. Vou dar o desastre do que é o royalties depois. O Japão ficou em segundo lugar, mas ainda muito distante da potência imperialista. Registrou 754 patentes. A Alemanha, 465 e a França, 268. O Brasil, que é esse país gigantesco, etc. e tal, registrou 10. E o México, 7. Ou seja, nada. Não existe numa área que é uma área mais ou menos importante de biotecnologia. Não é papel e celulose, não é soja, não é minério de ferro. Eu estou falando de biotecnologia. No outro lado, semicondutores, uma área também razoavelmente importante no mundo moderno, digamos assim. Se registraram 15.272 patentes no mundo, 37% delas, 5.651, dos States. O Japão ficou com 27, 4.242. A Coreia levou 11%, 1.723. Taiwan, 1.398. O Brasil, 3. E o México, 2. Percebeu o que é? Eu não entendo como é que a comunidade universitária fica com esse otimismo científico. Estou falando do raquitismo crônico de 2 áreas, biotecnologia e semicondutores. Você veja como é uma situação drástica, terrível, e podia aqui citar, mostrando o nosso raquitismo. Então, esse aqui é o primeiro dado. Sabe o que significa? Que o ano passado, quando tu pega o balanço de pagamentos do Brasil, o Brasil destinou 6 bilhões de dólares para pagamento de royalties, por licença, patentes, etc. 6 bi. Desde que começou o Plano Real, que é um padrão de acumulação dependente e subdesenvolvido, desde que começou a geringonça da República Rentista, nós passamos de 268 milhões por ano de pagamento de royalties, a cifra do ano passado, que são 6 bilhões. Sabe quanto é que foi o orçamento de ciência e tecnologia daquele governo medíocre da presidente Dilma? Foi 7,5 bi o último ano. Sabe quanto é que está agora? 3 bi e meio. Nada, não tem financiamento. Acabou. Não tem, é cosmético.
Sabe o que é 3,5 bi? Nada. É tal escândalo que domingo eu me deparo, que até a Rede Globo agora descobriu, que o principal grupo de pesquisa de Alzheimer no Brasil está na UFRJ, 50 pesquisadores, nós perdemos 5, 3 foram para os Estados Unidos e 2 para o Canadá. Ponto. Esses são os dados. Se estabeleceu desde 94 uma forma fictícia de valorização do capital, que pode ser visto agora de forma muito clara. Quando começou o Plano Real, a dívida interna era 64 bilhões de reais. Hoje, quer dizer, o FHC deixou em 740, a Dilma em 1 trilhão e 300, o Lula em 1 trilhão e meio, a Dilma em 3 trilhões e 800 e agora está chegando perto da casa dos 5 trilhões. Um rentismo que é quase o PIB brasileiro. Percebe como é que é? Então, quando se estabeleceu esse rentismo, todas as frações do capital, capital industrial, capital bancário, capital agrário e capital comercial, mamam no rentismo, razão pela qual, e aí entra o ponto fundamental no processo de acumulação, o sujeito tem que olhar a burguesia industrial. E dentro da burguesia industrial, tem que olhar a produção de máquinas e equipamentos. Sem isso, não tem desenvolvimento científico e tecnológico, não tem aumento de produtividade, não tem crescimento do produto, não tem distribuição de riqueza, não tem nada. E nesse caso, o setor de produção de máquinas e equipamentos no Brasil sofreu uma regressão desde 94 para cá, gigantesca, sem paralelo na história brasileira. E por isso que eu digo que nós estamos governados pelo sistema petucano, que é petistas e tucanos, nenhum nos interessa. Por quê? Porque desde 94 começou essa regressão intelectual com Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, depois 8 anos com Lula, depois 6 anos com a Dilma. O mesmo processo de crescimento do rentismo financeiro e o mesmo processo de raquitismo do setor industrial de produção de máquinas e equipamentos. Igual, sem tirar nem pôr. É tal esse raquitismo que, além de pagar 6 bilhões de royalties e dividendos, de royalties de produtos e licenças o ano passado, o Brasil destinou para a compra de máquinas e equipamentos 19 bilhões e 600 milhões o ano passado, de máquinas e equipamentos que compra basicamente dos Estados Unidos e da China. Compra e aluga. O que significa? Que esse setor aqui dentro do país, dentro da indústria, que aqui não tem conversa mole de fazer ciência e tecnologia com ONG ou com universidade. Isso não existe. Isso tem que ter um complexo de política científica que é Estado, empresa capitalista e universidade. É assim que se faz em tudo quanto é parte. E não tem outra. Eu entendo, eu não estou aqui para defender privatização de ciência, quero deixar já claro isso aqui, Arimatea. Não é o problema eu não estou aqui defendendo patente para empresa privada. Eu estou entendendo o que é uma defesa pública e a defesa nacional da ciência e tecnologia. Mas não estou aqui para... A contradição nossa não é o público e o privado. Antes fosse, está mais grave do que isso. O que acontece? Esse setor de máquinas e equipamentos sumiu no Brasil. A burguesia industrial ficou mais barato ela comprar máquinas e equipamentos da China e dos Estados Unidos. E quando ela compra lá fora, significa que ela mata aqui dentro. E ela rompe com um pilar fundamental, que é algo que é característico da burguesia brasileira. A burguesia brasileira, nós sabemos, nunca investiu em ciência e tecnologia, nem naqueles programinhas do governo do Lula, botava aqueles programas para botar doutores brasileiros nas indústrias, e dava 2 anos de bolsa, renovava por mais 2 anos, depois ficava esperando a iniciativa privada contratar. A iniciativa privada não contrata, primeiro porque as multinacionais, que comandam a economia brasileira, dado o grau de internacionalização da economia, trazem a ciência e tecnologia de fora. E a burguesia raquítica aqui, ela não está disposta a defender uma concorrência internacional. Razão pela qual, na balança comercial, se explicita de forma muito clara. 80% de tudo que nós exportamos do Brasil são produtos de baixíssima densidade tecnológica ou nem classificado como densidade tecnológica. É o último... A divisão na balança comercial vem assim: produtos de alta densidade tecnológica, de média densidade tecnológica, de baixa densidade tecnológica, e tem uma última que não tem classificação. Nessa que não tem classificação é que sai o superávit comercial brasileiro positivo, naturalmente. Não tem superávit negativo. Percebe? Então, quando tu vai ver no setor de importação de equipamentos, máquinas, tecnologia,
o déficit chega a 70, 72 bilhões. E só se transforma no superávit comercial com a exportação de minério de ferro e soja. E a exportação de soja paga royalties. Paga royalties por hectare, 93 dólares por hectare. Entendeu? Quando eu lembro o Zé Disseu dizendo que, não, mas até que o agronegócio é de ciência e tecnologia, assim, paga royalties, meu filho. O pessoal quer dourar pílula para a burguesia, um negócio horroroso, porque não tem chão, não tem dado, é desejo. Eu gostaria que fosse bom. Só que a função do cientista social não é explicar como é que deveria ser, é explicar por que é assim. Por que é esse desastre. Essa é a nossa função. Primeira coisa é um diagnóstico, como médico. Se o médico não tem um bom diagnóstico, ele não cura a doença. Simples assim. Então não adianta dizer, mas esse governo foi melhor que o outro. São todos um horror. O Brasil está afundando em ciência e tecnologia como está afundando na produção, na concorrência internacional. Desapareceu do mapa. Desapareceu do mapa. Esses são os dados elementares. Porque nesse sistema mundial de produção de conhecimento tem um elemento decisivo que é a fuga de cérebros. E vocês, quem tiver dúvida disso, consultem o relatório anual, o Outlook, da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que é a melhor fonte de informação sobre ciência e tecnologia do planeta. Consulta lá e vocês vão verificar o seguinte, algo que qualquer um pode ver. Quando o Sérgio Aral, o cineasta mexicano, fez aquele filme Um Dia Sem Mexicano, mostrando como é que funcionava Nova York, quer dizer, a gente sabe que não funciona. Tem 220 mil el-salvadorenhos lá que fazem as limpezas dos escritórios de Manhattan. A gente sabe também que a agricultura da Califórnia, que é um dos estados mais fortes dos Estados Unidos, tanto na agricultura como na ciência e tecnologia, também não funciona sem a força de trabalho mexicana e centro-americana. Mas o que não aparece é que o sistema científico estadunidense não funciona sem o concurso dos doutores, dos mestres, dos alunos de iniciação científica do planeta. Não funciona. Assim como os hospitais nos Estados Unidos não funcionam sem a força de trabalho latino-americana. Mas isso naturalmente não aparece. E a Universidade de Duke fez um estudo mostrando a importância decisiva da força de trabalho estrangeira para a criação do Silicon Valley, que é o centro, o coração nervoso da ciência e tecnologia estadunidense, mostrando como o concurso de indianos, chineses, etc., e latino-americanos dentro da economia da Califórnia multiplicou muitas vezes a produção de riqueza e o registro de patentes das universidades, das empresas da Califórnia. E é por isso que eles estão contra a política migratória de Trump. E é por isso que o Trump quer um muro para fechar a fronteira com o México, mas o green card para os pesquisadores continua correndo. E é por isso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil, perdeu 5 doutores agora que são ponta na produção da Alzheimer. Uma delas, eu assisti domingo ela no Fantástico, me perdoem eu ter que dizer isso aqui, ela mostrando como é que ela estava atuando no Canadá. Simples assim. Como é que a SBPC ignora uma coisa tão como essa? De onde é que vem esse bom mocismo, mau caráter, que estropia o Brasil? Como é que nós aceitamos essa conversa mole de SBPC? De onde é que saiu isso? Os dados são eloquentes, isso aqui está ao alcance de um aluno de 2º ano de economia. Basta observar como é que funciona. Como é que nós toleramos isso até agora? Ficamos brincando que estamos fazendo ciência e tecnologia, que é a universidade pública, etc. e tal. Então, esse é o primeiro dado. Dado que nós estamos num sistema mundial de produção do conhecimento, que ele funciona assim. E a periferia capitalista agora funciona precisamente selecionando força de trabalho e mandando para lá. Por isso que eu comecei aqui dizendo que foi um programa criminoso para a autonomia científica e tecnológica do Brasil, um programa Ciência Sem Fronteiras. Podia dar mais dados aqui. O Exército dos Estados Unidos está selecionando força de trabalho em São Paulo. E a Universidade de Harvard também. Vocês sabem que a taxa de natalidade dos países centrais é muito baixa, eles não produzem. Então, eles têm que importar gente. Mas o Exército dos Estados Unidos está fazendo um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais para promover anfíbios. O Exército dos Estados Unidos. E destinou nada. São 500 mil dólares. Mas 500 mil dólares, nessa pobreza que vocês narraram aqui, o sujeito é quase um oxigênio, ele não vai morrer. Ele não vai morrer, ele vai colocar o talento dele a serviço da produção de anfíbios para o Exército. Quer dizer, é o Exército dos Estados Unidos, é a Universidade de Harvard, é um conjunto de instituições, são as multinacionais e ainda é a fuga de cérebros. Então,
Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Que aqui dentro tem uma burguesia que renunciou a qualquer disputa. E o bordão da Globo, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é a riqueza do Brasil, dá o tom da ideologia burguesa, tal como ela professa aqui. Nós vamos ser meros exportadores de produtos agrícolas e minerais. Deu, acabou. Isso significa o fim da universidade. Isso significa, sabe o quê? Que a universidade vai continuar sendo essa universidade miserável que ela é. É isso que explica, em última instância, o academicismo que tomou conta entre nós. Que esse academicismo, o que é? É o miserável currículo Lattes. Então, o que acontece aqui? Essa universidade virou esse academicismo da citação horrorosa, das normas da ABNT ridículas, esse negócio de produção em série de doutores e mestres, com o postulado mais anticientífico que pode existir no planeta Terra, que um dia haverá de envergonhar todos nós. Como é que nós organizamos programas de pós-graduação e que o aluno começa uma pesquisa com tempo, marca, data de início e, pasmem, data de final? Quem mais produz patentes no Brasil ainda é a Petrobras. Esse academicismo que tomou conta, aquilo que o meu amigo Maurício Trachtenberg chamava esse gangsterismo acadêmico, e que Darcy Ribeiro também reforçou por aí, esse academicismo tem um sustento social. Sabe qual é o sustento social? É a dependência científica e tecnológica do país. No caso da Copaíba, que é muito importante no Brasil, vocês sabem que a Copaíba não existe, não existe Copaíba em Londres. Não existe. Também não existe Copaíba em Boston. Também não dá, tem muita neve. Copaíba só dá nos trópicos. É aqui, nossa. Então, nós começamos a desenvolver o tema da Copaíba. E a Copaíba tem um conjunto de propriedades, anticancerígenas, analgésicos, etc. e tal. E fomos verificar o seguinte, que mais de 90%, permitam-me, dos papers publicados sobre Copaíba in the world is from Brazil. Mas nós não temos patentes na área. Os Estados Unidos têm 15, Londres, a Inglaterra tem 7, a China tem 3, e etc. E nós não temos. Que tal? Que tal? Na cabeça do pesquisador que pega esse, que está lá pesquisando com o seu talento, com o talento que nós temos. Quero registrar aqui, tem muita gente que não podendo me enfrentar no debate que tem que fazer, fica, mas nós somos... Claro que nós temos talento. Esse talento está cativo. Mais do que esse talento está a serviço das multinacionais e está a serviço do Estado metropolitano. Porque o professorzinho cosmopolita aqui, que gosta de publicar em inglês, ele não entende que a ciência é uma fronteira nacional. Entendeu? Porque ele tem um convêniozinho com a Universidade de Paris, outra de Gotemburgo, outra não sei o quê, que ele fica um tempinho lá e ele fica dando esse girinho, Macari. E ele esquece de enfrentar o problema da Revolução Brasileira e do drama da ciência e tecnologia aqui. Ele fica moderninho, ele fica simpático, ele fica querido, entendeu? E ele começa a fazer a publicação dos chamados papers. Ele quer ganhar um ar cosmopolita, ele não entende, ele está numa situação pior que a do operário no ABC. Por quê? Porque ele vai, publica, se trabalha, se mata com os laboratórios, consegue, e ele coloca num texto, num paper, e publica numa revista que ele pensa que é internacional, porque ele está pior que o fetichismo na mercadoria de Marx lá. Ele coloca o artiguinho. Esse artiguinho chega num laboratório lá nos Estados Unidos, que tem um financiamento estatal gigantesco, que tem um financiamento de empresa privada gigantesca e que tem um financiamento das universidades gigantescas. E esses caras lá articulados, os três, ainda sabem o que fazem? Dão uma bolsa de 4 meses para ele sair lá da Federal do Paraná e ficar lá nos Estados Unidos produzindo junto, levando a sua pesquisinha. E aí, dessa pesquisa, que é sistematicamente pensado, que não tem interrupção orçamentária, que não tem improviso, que não tem o ministro de Ciência e Tecnologia, como Aloysio Mercadante e outras preciosidades do mundo intelectual brasileiro lá comandando a banda, ele pega e dá esse conhecimento de graça. Os caras publicam patente, vêm aqui, criam um remedinho, e ele vai na farmácia, compra o remedinho que ele ajudou a produzir, alienado que está da mercadoria que ajudou a produzir, paga royalties. Quando ele quer divulgar o artigo dele, ele tem que pagar a divulgação do artigo dele, porque o artigo dele está comercializado também. Agora, como... Estou terminando com a tua intervenção aqui, Maca.
Como tu disse que o pessoal da SBPC, olha o atraso dessa gente, decidiu até lançar candidato, vai ter a bancada da bala, do boi, do futebol e agora da ciência, que deve ser 2, dado o peso. Porque a bancada da bola, eu entendo, porque o futebol tem um peso social no Brasil. A da bala também. A do boi, óbvio. Mas uma bancada de cientista deve ser o sujeito com a consciência dele só. Esse é o ponto. Eu estou falando dessa gente, quero dizer, não é que não tenha, quero repetir, não é que não tem cientista inteligente, capaz, tem. É um abobado politicamente. É um ignorante politicamente, e o rigor que ele tem no laboratório, ele pensa que olha para fora, vê o Sérgio Moro e já descobriu política. Ele não entende que tem que estudar política, tem que ver as classes, o Estado, o imperialismo, a pressão externa, a multinacional, a transferência de riqueza. Ele é um ignorante sobre o Brasil, embora seja um gênio no laboratório. Por isso que ele vai ser usado, e vai ser usado no Congresso Nacional. Como eles estão descobrindo política, eu quero dizer assim, nós temos que começar a discutir a Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? Um conjunto de reformas radicais contra a classe dominante, colocando no centro a ideia de um país que efetivamente tem que ser soberano, que tem que ser um país socialista, porque não tem conversa aqui, e que a universidade seja aquela necessária, apresentada por Darcy Ribeiro, uma universidade consagrada à luta contra o subdesenvolvimento e a dependência. O resto é academicismo útil para a nossa conta bancária, e muito ruim para o país. Obrigado.